Retomando então os nossos estudos do o Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, e vamos estudar hoje o segundo item, o maior mandamento, e conforme for a gente estende para o terceiro item, que é a carta segundo a caridade, segundo São Paulo. Então vamos lá. Nós comentamos no nosso estudo anterior, nós falamos sobre a necessidade de salvar-se o bom samaritano e que trouxemos aqui uma série de considerações relacionadas aos eventos que têm acontecido no mundo hoje, né? Falamos sobre aquilo que acontece na nossa sociedade, aquilo que acontece nesses fatos envolvendo aqueles imigrantes que procuram chegar na Europa, vindo de outras nações, e sofrem todas as restrições de entrada, de passagem, por um motivo ou outro. Né? A gente sempre fala que cada decisão tomada naqueles países que estão tentando conter a entrada daquelas pessoas, eles são baseadas, né, as decisões são baseadas em questões administrativas, né, porque vai trazer dificuldades, muitas vezes tumulto na vida das pessoas que já estão ali estabelecidas, mas ao mesmo tempo nós pensamos também que aqueles que procuram aquela assistência são pessoas que perderam praticamente tudo. Então a gente começa, se colocarmos, né, na balança para saber quem perde mais, quem necessita mais, nós veremos naquelas pessoas que arriscam suas vidas e acabam desencarnando, muitas delas por causa disso, elas precisam de muito mais ajuda do que aqueles que estão estabelecidos. Mas ao colocarmos na balança administrativa, a coisa não é bem assim. Então a gente vê que quando se fala nesse amor ao próximo, na caridade incondicional, é algo que está ainda um pouco distante, não das nossas mãos, mas dos nossos corações, porque nós utilizamos ainda muito a razão para tomar decisões. E a razão, sem estar influenciada pelo coração, ela é muito fria. Então ela pensa em números, ela pensa em estatísticas, ela pensa em perdas ou ganhos materiais, não pensa no sofrimento do indivíduo, como nós vimos e vemos atualmente nas imagens que chegam constantemente para nós pelos meios de comunicação. Então nós comentamos sobre isso, exatamente, né, que era o tema... Aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Que era o bom samaritano. Então quem seriam os samaritanos do mundo hoje que olharia para o seu próximo e procuraria fazer por ele aquilo que gostaria que fizesse por si mesmo se precisasse? Né? Então, claro que esse é um debate amplo, que apesar da boa vontade é preciso trabalhar as decisões para que todos sejam beneficiados tanto quanto possível, porque não adianta a gente querer resolver um problema causando outro. Então é importante, mas é algo que é emergencial. Alguém que passa fome, alguém que sofre, alguém que passa por uma dificuldade, ele precisa de um remédio imediato. Não é algo que pode se planejar daqui a tantos meses, tantas semanas, como nós vemos hoje, né? Então, muitas vezes as pessoas batem na porta pedindo um auxílio, e nesse caso a gente fala exatamente nessa proporção internacional, como a gente tem visto, e aí então a pessoa pede ajuda, e aí os administradores dizem: nós vamos nos reunir e talvez na próxima semana nós tenhamos uma decisão. A barriga daquela criança dói hoje, aquela mãe sofre hoje, ela sofre nesse momento. Então é difícil a gente ficar postergando decisões quando que dizem respeito ao sofrimento do próximo. Então esse tipo de sensibilização é algo que falta bastante ainda no nosso mundo hoje, porque nós aprendemos a viver tentando sobreviver às dificuldades. E nesse contexto nós fomos então nos tornando cada vez mais individualistas, cada um procurando, até mesmo motivados, né, por essa questão do instinto, aquele instinto de sobrevivência, cada um tentando resolver o seu próprio problema.
e deixando o problema do próximo, o problema do outro, em segundo plano. Então, a princípio, para nós, essa é uma decisão bastante justa. Nós temos que primeiro resolver os nossos problemas, antes de tentar resolver problemas dos outros. Só que nós passamos daquela fase de sobrevivência, onde tudo era muito difícil, e já entramos numa fase mais estável, onde nós saímos da sobrevivência e entramos na vivência. Esse prefixo sobre é algo que vai além daquilo que é normal. Então a vivência é o nosso dia a dia. Nós estamos nos desenvolvendo, nós estamos então construindo nosso patrimônio, já não é mais algo em que a nossa vida depende essencialmente de uma ou outra decisão. Então, pelo fato de entrarmos nessa fase da vivência com mais estabilidade, porém acostumados a lidar com aquela questão da sobrevivência, nós nos esquecemos de nos transformar. Nós nos esquecemos de modificar o nosso modo de ver o mundo. Hoje nós temos possibilidade de estender as nossas mãos com mais facilidade, sem que isso traga para nós grandes prejuízos. Mas aquele atavismo do passado de pensar eu tenho que me virar para sobreviver, eu tenho que fazer tudo porque minha vida depende disso, já passou. Mas a nossa mente continua presa naquele passado. Então esse endurecimento dos nossos corações, esse individualismo que nós temos hoje, faz com que nós nos distanciemos uns dos outros e, consequentemente, nos distanciemos também do sofrimento do outro. Por isso, então, a necessidade, através de doutrinas, através de filosofias, como essas que nós estudamos, tanto do cristianismo, como nós conversamos ontem, como também outras doutrinas que trazem para nós esses valores mais elevados, superiores, que chegam para nós do mundo espiritual, através dessas escolas religiosas, vem exatamente não apenas nos sensibilizar, mudar o nosso modo de ver o mundo, mas resgatar aquilo que nós perdemos. Porque são valores que nós já trazemos dentro de nós. Nós tivemos tantas e tantas encarnações onde nós já recebemos o auxílio que precisávamos, onde nós tivemos oportunidade também de prestar esses auxílios, ainda que fossem para pessoas próximas a nós. Então hoje tem esses valores em que nós estamos tentando resgatar e revitalizar essa nobreza dos nossos valores, exatamente para poder vivenciar essa caridade. Porque como o lema diz para nós aqui nesse capítulo, fora da caridade não há salvação, que foi um dos grandes ensinamentos trazidos para nós pelos grandes apóstolos do cristianismo e também do mundo como um todo, né, de outras filosofias, fazer com que nós entendamos que fora desses princípios não há crescimento espiritual. E esse crescimento espiritual, como nós estudamos também na semana passada, diz respeito a uma vida no mundo espiritual que para muitos de nós acaba sendo objeto de fé. E para aqueles que não alimentam essa fé, vivem dentro dessa realidade materialista, ou do mundo material, né, porque materialista tem um peso meio negativo, mas do mundo material que nós vivemos hoje, então nós pensamos assim, mas como é que eu posso pensar num futuro espiritual, que para mim é incerto, vivendo essa realidade difícil que eu vivo? Então nós não temos aquela preocupação de promover uma transformação agora, pensando naquele futuro. Nós agimos da forma como nós podemos aqui e o futuro seja o que Deus quiser. Então, faltando essa convicção, faltando esse melhor entendimento no que diz respeito a essa realidade espiritual, vivendo nessa incerteza, nós então colocamos o pé no chão e pensamos somente no agora. O futuro virá como consequência. Então a gente vai acertando e errando no nosso caminho, e o futuro que vai apresentar para nós uma direção, um destino que nós vamos seguir, se por acaso tiver errado, a gente volta para consertar. Se tiver certo, tudo bem, a gente vai em frente. Então nesses erros e acertos ocasionais, a gente acaba atrasando cada vez mais esse nosso progresso. Que falar em progresso, falar em crescimento espiritual, no mundo de hoje é algo muito utópico, é algo muito fora da realidade, e ninguém pensa muito nisso. Mas então os espíritos começam, a partir de agora, tanto de uma forma ostensiva, como dentro da doutrina espírita e outras doutrinas também, temos a possibilidade de ouvir, de aprender, de vivenciar, como de uma forma indireta, dentro das escolas tradicionais,
trazendo mensagens através de textos, através de inspirações, mas mostrando para nós que chegou de fato o momento em que nós temos que começar a ver o futuro, o mundo espiritual, não como uma questão de esperança, mas como uma realidade que virá. E agora nós estamos aprendendo então a fazer um planejamento mais concreto, pensando no que nós vivenciaremos no futuro. Então hoje nós podemos dizer o que eu quero exatamente viver a partir desse presente no mundo material, nesse futuro que todos nós desejamos. Então estamos hoje olhando de modo diferente para o futuro. Nós conseguimos agora vislumbrar o futuro, não pensando como será que é, mas vendo o que será de fato a partir daquilo que nós estamos vivendo. Essa é uma realidade muito mais palpável para nós atualmente. Então temos a oportunidade de não viver em erros e acertos, mas viver efetivamente no acerto, dentro daquilo que é possível, das nossas limitações, mas agora olhando realmente a direção que nós queremos seguir. Miriam colocou: ainda estamos preocupados com a crise material causada pelo outro, e não a crise moral que vem de nós mesmos. Exatamente porque falar assim de ser bonzinho, né? Falar de fazer a coisa certa, é uma questão de momento, de oportunidade, não é uma determinação para nós. Nós não pensamos assim: eu quero viver de um modo certo. Vou acertar se for possível, se não for, eu não acerto. Como é que eu posso fazer a coisa certa se o outro também não faz? Então a gente vai vivendo aqui tentando resolver os nossos problemas, e se por acaso eu tiver que tomar um contorno, tomar um desvio para poder chegar onde eu quero, então é assim: eu quero viver certo, mas eu quero chegar até lá. Se esse certo me impede de chegar, então eu faço um desvio para chegar do mesmo jeito. Então nós queremos saber onde, mas muitas vezes não nos preocupamos como. E aí vem aquela lembrança do nosso bom e velho Maquiavel, que os fins justificam os meios. Ele trouxe para nós essa mensagem dentro de um outro contexto, mas nós podemos adaptá-lo para essa nossa ideia pensando exatamente isso. Os fins justificam os meios, ou seja, o destino que eu quero chegar, aquilo que eu quero fazer, justifica todas as minhas ações, boas ou negativas. O que importa para mim é chegar até lá. Como eu vou chegar, eu não sei. Se nós tivermos sorte, a gente vai pisando ali no caminho certo. Do contrário, a gente faz um desvio, dá ali um jeitinho para resolver as coisas, que muitas vezes a gente pensa assim: né, o jeitinho brasileiro. Na verdade, todo ser humano procura esse jeitinho de contornar aquilo que para ele se torna um obstáculo. E viver dentro dessa vida moral é para nós um grande obstáculo. É um obstáculo que não é um obstáculo material, mas é um obstáculo invisível. É um obstáculo de sentimentos, é um obstáculo de ideias, de valores, que se torna muito maior do que aquele obstáculo material. Ontem eu li uma mensagem, bom dia pessoal que chegou. Ontem eu li uma mensagem muito interessante publicada no Facebook, dessas mensagens, né, que postamos soltas apenas porque ela é bonita, mas ela contextualiza para nós essa realidade, essa ideia que nós trouxemos agora, dizendo para nós assim que as piores grades que tem não são as das celas, as das gaiolas. A maior grade que nos prende é a grade das lembranças. E isso falando sobre as lembranças, né, pensando assim que tudo aquilo, as culpas, os medos, isso são obstáculos muito mais resistentes do que aqueles obstáculos materiais. E para nós da doutrina, isso se torna muito mais palpável, porque mostra que o corpo físico, embora seja para nós uma grande resistência, a maior resistência é aquilo que vem da nossa mente. Então essa mensagem, falando das lembranças, ela é muito semelhante a essa ideia dos valores. Os meus valores, os meus princípios, ou aquilo que eu gostaria de viver, né, dos princípios, se tornam para mim muitas vezes grandes obstáculos. Então o ser humano, voltando para aquela ideia do jeitinho, não é o brasileiro que faz isso, não é o homem, não é a mulher. Qualquer ser humano procura fazer isso, ele quer viver certo, ele quer ser feliz, mas ele quer ser feliz desde que nada atrapalhe. Então a malandragem, a esperteza, a fraqueza de caráter é algo pertinente ao ser humano nesse universo que nós estamos vivendo agora, nesse planeta que nós estamos vivendo agora.
Então não importa se você está na Indonésia, se você está na Sibéria, se você está nos Estados Unidos, se você está na África. Pega um ser humano e você vai analisar o caráter dele e vai perceber que, tirando essas influências culturais, essas questões culturais, ele continua sendo o mesmo indivíduo, sofrendo a influência do meio, tentando viver do jeito que ele acha que é certo dentro do seu entendimento. Então hoje nós temos essa oportunidade de ter uma compreensão maior. Tanto a doutrina espírita, mas muito mais do que ela, o cristianismo no mundo ocidental e outras escolas nas regiões fora da influência do cristianismo, Oriente Médio, na Ásia também, em grande parte, nós temos ali agora os espíritos se esforçando para trazer para nós um entendimento diferente dessa realidade que nós estamos vivendo, da nossa vida hoje. Bom dia, pessoal. Para trazer para nós um objetivo de vida. Aquela pergunta, por que nós existimos? Para onde nós vamos? De onde nós viemos? Qual o sentido dos sacrifícios, dos esforços que nós fazemos hoje? É como se nós ficássemos andando de um lado para o outro sem saber, sem ter nenhuma direção. E nós temos uma única direção, que é exatamente o mundo espiritual, dentro dessas transformações que nós estamos sofrendo. Procurar o nosso destino final aqui no mundo material, nós ficamos rodando em volta de uma ilusão que nunca vai chegar, nós nunca vamos alcançar essa felicidade tão desejada. Não aqui. E aquela mensagem que Jesus trouxe, dizendo para nós que a felicidade não é deste mundo, nós ainda não levamos a sério essa ideia. Porque nós acreditamos que o conforto e as alegrias e os prazeres são para nós referências de felicidade. Só que nós sempre vamos nos frustrar enquanto ficarmos vivendo em função desses objetivos aqui, desse mundo que a gente está vivendo. Então chegou a hora da gente despertar. De pensar assim, nós somos espíritos imortais. Muito bem. Bom dia, fraterna. Sendo espíritos imortais, nós temos então um objetivo na imortalidade. Essa ideia, Luiz, de viver só por hoje é exatamente aquilo que a gente coloca. E mesmo assim, quando se fala o amanhã a Deus pertence, essa incerteza é algo agonizante para todo mundo. E esse hoje, quando a gente acaba vivendo, a gente age de acordo com as circunstâncias. Ou seja, é aquele pragmatismo que nós vamos vivendo de modo prático. Eu tomo as decisões de acordo com o momento, de acordo com os meus interesses. Quando nós objetivamos um destino maior, como é esse que o mundo espiritual coloca para nós, nós pensamos assim, para chegar até lá, eu posso fazer isso, 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 e não posso fazer isso, isso, isso. Mas dentro desse pragmatismo a gente diz assim, hoje eu não posso, amanhã eu posso, esse talvez, o outro não. Então a gente vai tentando ajeitar os nossos caminhos para satisfazer as nossas necessidades, ou aquilo que nós julgamos que faz parte da nossa necessidade. Por isso, então, é uma grande dificuldade que o mundo tem hoje. Nós alimentamos a nossa fé com a esperança de que algo chegue para nós, além daquilo que nós estamos vivendo, mas as nossas decisões são práticas. Tomamos decisões agora, pensando no futuro, só que nós não conseguimos ainda fazer uma correlação de que a vida que nós levamos aqui é a mesma vida que virá do futuro. A nossa vida é linear. Não existe assim, aqui eu posso viver desse jeito e lá fora eu posso viver de outro. Aqui no mundo físico eu vivo desse jeito, no mundo espiritual eu vivo de outro. Não é assim. Aquilo que nós estamos vivendo agora vai ser exatamente aquilo que nós somos e nós continuaremos sendo assim. E aquele choque que nós vamos sofrer no mundo espiritual por acreditar que ele é uma sequência do mundo que nós estamos vivendo hoje, em termos de valores, em termos de atitudes, de decisões, vai ser para nós muito frustrante, porque fazemos uma comparação de uma viagem. Por exemplo, nós brasileiros temos o nosso modo de viver, que tem seus valores, o lado positivo, tem o seu lado negativo. Não estamos fazendo comparação, quem é melhor, quem é pior. Nós temos o nosso modo de viver.
Aí imaginamos que nós, de mudança, vamos para um outro país, com uma cultura diferente. Então nós vamos levar o nosso modo de viver e vamos naturalmente sofrer naquele início, aquele choque cultural. O meu modo de tratar as pessoas, os meus hábitos, as minhas preferências, vai então sofrer aquele choque. Porque lá vivem diferente, também com os seus melhores, com os seus piores momentos, com suas melhores e piores decisões. Então sofremos aquele choque, mas vamos gradualmente nos adaptando, quando nos adaptamos. Porque sabemos que tem pessoas que vivem fora do Brasil que se adaptam com facilidade. Outros se adaptam com um pouco mais de dificuldade e outros simplesmente não se adaptam. Então quando nós pensamos no mundo espiritual, é mais ou menos isso. Só que aqui nós pensamos assim, aqui nós temos o lado bom e o lado ruim. No mundo espiritual nós queremos só viver o lado bom. Então nós não podemos continuar nos comportando desse modo equivocado, acreditando que no mundo espiritual tudo se ajeita. Para nós vai ser um grande choque, um grande sofrimento também. E é por isso que nós estamos vivendo nessa evolução tão lenta, tão difícil, porque nós temos essa resistência de não entender que a realidade que nós vivemos aqui no mundo material, em termos de universo moral, é a mesma realidade do mundo espiritual. Então nós temos que unificar o nosso pensamento e dizer assim, eu não sou um indivíduo vivo, no sentido material, como se diz vulgarmente, porque a gente pensa assim, eu estou vivo ou eu estou morto. O meu jeito de viver vivo é um, o jeito de viver morto é outro. Aí quando nós começamos a entender, não, você é um espírito que não importa onde você esteja. Você está numa dimensão diferente, você pode estar em dimensões diferentes, mas a sua conduta moral é a mesma, ela vai te influenciar de todas as formas. E é aí que a gente começa a pensar, bom, então de fato, o que eu faço aqui, ou deixo de fazer, vai repercutir no futuro da mesma forma, com a mesma intensidade. Talvez até muito mais, já que no mundo espiritual é o universo, é o mundo do pensamento, das energias, e isso repercute com maior estrondo. Aqui o que eu penso provoca uma influência mínima, se comparada com o que acontece quando eu penso no mundo espiritual, aquilo que eu sinto no mundo espiritual. Sem falar nisso, né, Elcio, nós vamos trazendo do passado todas aquelas experiências que vão se acumulando e nós vamos daí também refletindo no futuro a continuidade desses mesmos valores. Então não importa, porque nós nos preocupamos muito onde nós estamos e não nos preocupamos com aquilo que nós somos. Então, voltando para o nosso raciocínio inicial, quando nós falamos sobre esse tema fora da caridade não há salvação, é exatamente esse é o maior mandamento que nós vamos estudar agora. É isso que vai fazer a diferença daquilo que nós somos e da forma como nós vamos viver. Não adianta nós pensarmos que aqui eu posso e ali eu não posso. Nós já falamos para vocês, né, quando nós conversamos sobre isso semana passada, como em tantas outras vezes também, que já é difícil para nós fazer uma diferença daquilo que nós vivemos dentro das nossas instituições religiosas e aquilo que nós vivemos fora. Nós não conseguimos manter a uniformidade da nossa conduta. Aquilo que nós vivemos dentro de casa e fora de casa. Em casa nós somos uma coisa, muitas vezes mais agressivos, e fora nós somos santos, porque queremos conquistar as pessoas. Dentro de um centro espírita, por exemplo, dentro de uma igreja, todo mundo fala baixo, todo mundo se ama, todo mundo chama de irmão, fora estão metendo pau um no outro. Se dentro desse mundo material nós temos essa dificuldade de uniformizar as nossas condutas, imagina pensar no mundo dos vivos e no mundo dos mortos. Por isso é importante essa transformação que devemos começar a partir de agora, para pensarmos assim, não onde eu estou ou com quem eu estou falando, mas quem de fato eu sou. E a partir daí pensar no que de fato eu quero ser, no que eu vou me transformar. Então, entendendo a necessidade dessa transformação e desse processo, aí nós começamos a pensar então, muito bem, eu sei o que eu sou e sei o que eu quero ser. A pergunta é, como eu vou fazer isso? E aí a ideia que nós temos é assim, bom, para mim basta ser uma pessoa boa. Só que aquele bom, aquele aluno que tira nota média, né?
Se a média é 6, 6 tá bom. Se tirar 5,5 a gente recupera depois. Então a gente faz o médio, o mínimo necessário para poder passar de ano. E nós temos que aprender agora, a partir desse entendimento, que muito mais do que essa média, nós podemos ir muito além. Podemos aumentar o nível dos nossos esforços. Pois é, sabe por que, fraterna, que é difícil saber quem eu sou? Porque a nossa vida, ela se resume ainda na ideia dessa realidade material que nós estamos vivendo. Então as pessoas querem ser felizes, mas elas não sabem o que é felicidade exatamente. Então a felicidade para um não é a mesma felicidade para o outro. Um quer ser feliz ganhando na loteria. O outro quer ser feliz achando o amor da sua vida. O outro quer ser feliz sendo um profissional bem-sucedido. Então a nossa ideia de felicidade é assim, cada um tenta ser feliz do seu jeito, mas ninguém entendeu exatamente o que é a essência da felicidade, que está além daquilo que nós conquistamos. Pois é, esse médio, ele vai sofrer muito, né, Well? Porque as provas morais que nós estamos sendo submetidos vai muito além da nota média. Nós estamos sendo testados no nosso limite. E nós não entendemos, a gente acha que a média está bom. Então a partir daí a gente pensa assim, tá, eu sei o que eu quero ser e como eu vou fazer isso? Sendo bonzinho? Tá, sendo bonzinho. Só que sendo bonzinho é aquele aluno que vai passando de ano, simplesmente na média, mas nunca consegue alcançar nada além do que pode. Aí então nós encontramos aquela nossa cartilha, aquele nosso roteiro, que traz para nós exatamente as normas de conduta para poder chegar a esse sucesso. Se você quer de fato, né, esse ser bonzinho seria talvez, fraterno, como é que a gente pode colocar? É viver aquela sensação de fazer o bem. Muitas vezes a gente pensa assim, olha, eu saí de casa, aí tinha uma velhinha descendo do ônibus e eu ajudei ela, mas eu fiquei tão feliz. Ganhei meu dia. Ganhou o seu dia porque você ajudou uma velhinha a descer do ônibus? Você ganhou o dia porque você sorriu para alguém, porque você ajudou, conversou com uma pessoa? É só isso que você fez, que já te satisfez, que já é para você o suficiente? E aí então nós fazemos uma comparação, que é importante, porque nós precisamos ter as nossas referências. Para nós, dentro da doutrina, ou mesmo dentro de outras filosofias, nós temos aqueles indivíduos que são referência de amor ao próximo, que vivem isso 24 horas por dia. É uma vida dedicada integralmente a esse tipo de assistência, a esse tipo de trabalho. E nós ficamos satisfeitos porque nós demos um sorriso num dia. Enquanto que aqueles vivem não apenas durante o estado de vigília, nessa prática contínua do bem, mas até mesmo nesses desdobramentos espirituais que eles continuam trabalhando nisso, porque é uma conduta regular, é uma conduta normal. Então não basta ser bonzinho, nós precisamos fazer o bem. Um ditado muito importante que eu gosto muito, que diz assim que nós não podemos ser bonzinhos sendo passivos, mas nós devemos ser ativos fazendo o bem. E essa atividade é aquela continuidade, eu tenho que fazer isso em qualquer oportunidade que surgir. Porque sempre que eu tiver uma necessidade, eu gostaria que alguém fizesse por mim. E eu sei que todos nós temos necessidade, então dentro daquilo que eu posso, eu vou muitas vezes até, sendo possível para mim, praticar algum tipo de sacrifício. Do meu momento, dos meus recursos, dos meus esforços. Tanto quanto possível, aí sim eu começo a ser efetivo. Aí sim eu começo a perceber que não estou sendo apenas bonzinho, mas eu estou de fato fazendo o bem. Porque bonzinho é morno. Aquele que faz o bem ferve. E é isso que a gente tem que pensar. Deixa eu ver aqui em cima. O Brás colocou, né, dizem que a verdadeira felicidade mora em uma consciência tranquila. Olha, Brás, você sabe que nós somos tão acomodados nisso que a gente acha que você não ter culpa já é o suficiente para você ser feliz. Só que a culpa é muito relativa. A culpa vai depender daquilo que você considera certo ou errado. Quer um exemplo fácil disso daí? Eu me lembro, por exemplo, de um documentário, cheguei até a comentar com vocês, né, sobre a Hannah Arendt,
que era uma pensadora judia, que depois da Segunda Guerra Mundial, ela começou então a pensar sobre a questão da maldade, né? Nós falamos sobre isso. E aí então, assistindo essa semana a um documentário sobre a Segunda Guerra Mundial, chamava Os Últimos Dias dos Nazis, que fazia uma entrevista com nazistas depois da Segunda Guerra, nos seus julgamentos, então mostravam, isso no The History Channel, mostrava sobre a conduta deles durante a guerra, e depois no julgamento eles então falavam sobre aquilo que eles pensavam. Muitos daqueles nazistas diziam assim: olha, eu não fiz nada errado, eu só cumpri ordens. Aí onde você trabalhava? Ah, eu trabalhava num campo de concentração. E você dormia tranquilo? Dormia, eu só estava trabalhando. Então a gente pensa assim, tá, a consciência tranquila é o lugar onde ele reserva a felicidade. Se ele entender que a felicidade dele é não ter culpa, ele vai ficar muito bem. Naquela história que nós lemos, né, sobre a questão da maldade, nós tínhamos lá um oficial nazista que era um dos responsáveis pelo campo, que ele acabava o trabalho dele, o seu turno ali de 8 horas, chegava em casa, ouvia uma música clássica, comia ali aquele chucrute com a esposa, brincava com a filhinha no jardim. No dia seguinte, 8 horas da manhã, ele estava batendo cartão, executando judeus. E ele falava assim: olha, meu trabalho era esse. Eu sou um bom oficial, eu sou alguém responsável, eu gosto de cumprir os meus deveres e eu estava cumprindo bem. Aí você falava assim: mas você estava matando gente. Ah, é meu trabalho, fazer o quê? Isso é uma consciência tranquila. Isso depende do quê? Dos valores que aquela pessoa tem. Então, na verdade, a gente não entendeu ainda o significado dessa felicidade. Mas, aos poucos, a gente vai compreendendo, e para nós, por exemplo, que temos a oportunidade de estudar todos esses valores, de estudar todas as repercussões que chegam para nós, das nossas atitudes, das referências que nós temos, já fica diferente, porque mesmo que você ache que é certo, você faz uma comparação e percebe que não é tão certo assim. Até poderia ter, né, Brás? Mas muitas vezes ele simplesmente anula. Claro que uma circunstância dessa, trabalhando com aquela situação, é difícil você não guardar essas imagens. Mas muitas vezes por pouco. Vamos tirar da época do nazismo e compara, por exemplo, com um policial militar que teve que prender o bandido, teve que machucar, teve que matar. Ele falava assim: é meu trabalho. Só que felizmente hoje a gente começa a ter um esclarecimento maior. E ninguém mais consegue ficar imune a uma atitude dessa. Mesmo aquele que acha que fica bem, na verdade ele nunca tem uma vida tranquila. Ali em cima colocou o Elcio para nós. Asseverou o espírito João de Anjos que a caridade legítima requer um requisito imprescindível. A fé, né, a caridade de Joana é sobretudo cristã. A filantropia, apesar de valiosa ajuda que realiza, independe da fé e não se caracteriza pelo sentimento cristão. Deixa eu ver, irreligiosa, pode brotar em qualquer indivíduo. Então a gente vê assim, a gente ainda pensa que caridade, que fazer o bem, está muito ligado ainda à religião. Então é sempre assim: as pessoas boazinhas são aquelas que frequentam a igreja, ou frequentam centro espírita, templos. E a pessoa que não acredita nisso, que não frequenta, não é uma pessoa boa. Então a gente fez um vínculo ainda muito pernicioso, muito negativo sobre isso. Nós não conseguimos ainda quebrar essa barreira da ideia de que você só é obrigado a fazer isso se você fizer. O El colocou: é como aquela história do homem que tocava piano e um dia ouviu alguém dizer: eu darei minha vida para tocar igual a você. Ele respondeu: eu dei a minha vida. Pois é. Olha só a diferença. A gente faz muita comparação sobre o Chico, né? Eu queria tanto ser o Chico Xavier para fazer o que ele fez, então faz o que ele fez para você ver. Para ver os sacrifícios, as dores, as dificuldades, os constrangimentos, os sacrifícios, mas também, a gente só pensa no lado negativo, né? Mas também todos os prazeres, todas as satisfações, todos os amigos, todos os benefícios que vieram a partir dessa atitude, dessas escolhas. Vamos lá então, pessoal, aqui para o nosso texto de hoje.
Tá certo, braço. Né? É aquela história, né? O espelho mostra aquilo que a gente quer ver, né? Então a gente tem que ser firme nisso. Vamos lá, aqui no nosso item número 2, o maior mandamento, que nós perguntamos, né? O que eu quero ser? Nós sabemos o que nós queremos ser, a partir dessas referências que nós temos. Agora nós vamos pensar como nós vamos fazer isso. Então vamos lá, o maior mandamento. Aqui Kardec colocou um trechinho, está inclusive errado aqui a referência bíblica. Dá um aqui na sala para o Negrão, por favor, pessoal. Então aqui ele colocou Mateus capítulo 12, versículos de 34 a 40. Mas na verdade ele começa a partir do versículo... Calma lá. Deixa eu achar aqui direitinho, que eu estou com a Bíblia aberta aqui. Não, tá certo mesmo, isso mesmo. Ele colocou capítulo 12, na verdade é capítulo 22. Então tá aqui, ó, capítulo 12, de 34 a 40. Claro que isso aqui deve ser um erro da impressão. Então dos itens dos versículos 34 a 40. Vou ler um pouquinho da história para vocês aqui, um pouquinho antes, para a gente ter uma ideia do debate, né, do contexto em que as coisas se desenrolavam. Então dizia para nós assim, né? E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele diz-lhe: De quem é essa esfinge e essa inscrição? Dizem-lhes eles: De César. Então ele lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se, deixando-os, se retiraram. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte o segundo, e o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher, visto que todos a possuíram? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Aí agora vem o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, só para a gente entender esse próximo versículo que diz assim: E os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Então, como ele fez com que os saduceus ficassem emudecidos com a resposta, eu quis ler para vocês por que eles ficaram emudecidos, né? Vamos agora para o nosso ensinamento agora. Aqui em cima, então... Tá, e os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Lembrando que saduceus e fariseus eram aqueles... Os fariseus eram os doutores da lei, né? Eram aqueles sacerdotes que impunham uma regra religiosa para aquela sociedade e desafiavam constantemente Jesus, porque eles se sentiam também desafiados por essa nova doutrina. E aí então, dentro dessas reuniões que eles tinham naquela época, ficavam, né, fazendo perguntas, provocações, para poder justificar a sua fé
e tentando, nesse caso, derrubar aquilo que Jesus trazia na sua nova doutrina. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E depois aqui ele discorre, né, com outros debates, com outras colocações. Mas o importante é lembrar sempre que quando nós fazemos um estudo como esse, dizendo que esse é o maior mandamento da lei, nós teríamos, claro, né, e ter um conhecimento para isso, o que não vem ao caso para nós agora, entender exatamente qual era essa lei. A lei judaica, a lei dos profetas. Nós teríamos que fazer um estudo de todo o Antigo Testamento, de compreender todo o desenvolvimento, tanto da legislação humana, como da própria legislação divina, dentro do entendimento daquele grupo, daquela sociedade, para entender essa pergunta, né? Qual é o maior mandamento da lei? Qual lei seria essa? Não são simplesmente os 10 mandamentos, mas existe ali um grande conteúdo moral que eles estudavam. Mas Jesus, resumindo então, colocou exatamente isso. Primeiro, amar a Deus, como foi colocado aqui. Vamos ver aqui a intensidade. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Então aqui nós temos que pensar da seguinte forma. Esse primeiro mandamento, quando se fala em amar a Deus de todo o teu coração, tua alma e teu pensamento, de um modo geral, nós vemos que esses ensinamentos, quando são transmitidos, principalmente dentro da nossa sociedade cristã, envolvendo todas as instituições, esse amor a Deus ele está muito resumido em adoração. E não foi à toa que Kardec fez essa pergunta sobre a lei de adoração, lá no Livro dos Espíritos, perguntando exatamente, né, qual é exatamente a vantagem, qual é exatamente o benefício dessa postura de adoração. Nós vemos que muitas pessoas, fazendo uma interpretação sobre isso, acabaram entendendo que bastava você viver uma vida contemplativa, de adoração, de oração, que já era o suficiente para você conquistar aquilo que se imaginava no mundo espiritual. Com o passar do tempo, nós fomos compreendendo um pouco mais que o amor a Deus ele vai muito mais do que a adoração, mas ele é muito mais pelo trabalho. Porque, na verdade, tudo aquilo que você faz, em termos de ação, te coloca cada vez mais em sintonia com esse pensamento divino, que é o que promove para nós essa elevação. Porque essa expressão elevação espiritual, ela está muito restrita a subir, subir, subir. Porque a gente fala em elevação. Mas a pergunta é, subir para onde? É subir em termos de distância, em termos de geografia? Ou é em termos de sintonia, de profundidade de sentimentos? Então, na verdade, a gente pensa assim, eu passei a minha vida inteira dentro de uma igreja, dentro de uma instituição, dediquei minha vida a Deus. Muitas vezes nós tínhamos pessoas que se dedicavam à vida religiosa para viver a adoração. E depois, chegando no mundo espiritual, caíram naquela frustração, dizendo, mas eu passei a minha vida rezando, por que eu não encontrei aquilo que eu esperava? Exatamente porque essa ideia do amor a Deus, ela acabava sendo confundida com uma posição passiva, e não aquele trabalho ativo. Então, mudando agora esse nosso entendimento, entendendo que se você não ama a Deus através do seu próximo, que esse é o segundo mandamento, vamos a ele aqui, o segundo é semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. E aqui então Kardec traz uma explicação muito interessante, pequena, mas detalhada sobre isso, quando ele diz assim, a caridade e a humildade, essa é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, essa é a via da perdição.
Esse princípio é formulado em termos precisos nessas palavras. Amarás a teu Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos, esses dois pensamentos, contêm toda a lei e os profetas. E para que não houvesse equívoco na interpretação do amor a Deus e do próximo, temos ainda, e o segundo, semelhante a este, é amarás a teu próximo como a ti mesmo, significando que não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar o próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Porque tudo quanto se faz ao próximo, contra o próximo, é contra Deus que se faz. Não se podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nessa máxima. Fora da caridade não há salvação. Então nós vemos que, analisando a história da humanidade, principalmente a partir da instituição dessas escolas religiosas aqui no nosso mundo, muitas pessoas se dedicavam a isso. Naquela vida de reclusão, naquela vida de castidade, naquela vida contemplativa, acreditando que isso era o suficiente para demonstrar o amor a Deus. Dá para imaginar, eu me lembro muito daqueles monastérios, daqueles conventos, onde os religiosos e as religiosas ficavam lá dentro o tempo todo, se sustentando, porque trabalhavam pelo seu próprio sustento, mas vivendo essa vida de contemplação. E aquilo para eles, terem abdicado da própria vida, terem se afastado das pessoas, terem se distanciado do mundo de perdição, era o suficiente para demonstrar esse amor a Deus. Sendo que, na verdade, nós encarnamos com um propósito fundamental, que é desenvolver esse sentimento de fraternidade, de amor ao próximo, de amor por nós mesmos, inclusive, para aí sim conseguir compreender e absorver esse amor a Deus. Então, como nós não entendíamos exatamente, porque o sentimento que você vive para Deus é um sentimento muito pessoal, porque você entende Deus do seu jeito e você compreende que Deus te entende também. Mas para você amar o teu próximo, precisa quebrar uma série de barreiras. Barreiras do preconceito, barreiras da afinidade, barreiras da compreensão, da paciência, da tolerância. Então é muito mais fácil você amar a Deus, que ele acaba virando, na verdade, acaba virando uma personalidade que você criou, como se você estivesse amando sozinho, no deserto, olhando para uma miragem e se apaixonando e vivendo um eterno amor por ela. Mas a pergunta é, ela de fato existe? Para aquela pessoa existe. Mas e dentro da realidade? Então nós personificamos um Deus que nós amamos e achamos que nos ama, que para nós já é o suficiente. Só que agora nós saímos daquele deserto e entramos na realidade. E vemos que, na verdade, se nós não trabalharmos esse sentimento, não fizermos com que ele se torne algo produtivo, esse amor é uma ilusão. Então nós, infelizmente, vivemos ainda durante muito tempo através dessa nossa ilusão, exatamente porque nos ensinaram assim. Por isso que as pessoas entram dentro dos templos religiosos, sejam de quais linhagens for, e vivem dentro das suas igrejas um sentimento quase que de êxtase. Porque ali eles dizem assim, eu sinto o amor de Deus. De fato ele sempre vai sentir. Só que na verdade é um sentimento que ele mesmo produziu para a sua própria conformação. Mas se ele sair daquele ambiente e tiver que conviver com a realidade, ele vai sentir esse mesmo tipo de êxtase? Não. Porque ele conseguiu isolar aquilo, canalizar aquilo para a sua própria satisfação. Então vale muito mais vivenciar na prática isso tudo e deixar a vida contemplativa de lado, do que se dedicar nessa relação íntima com Deus, que na verdade é uma relação de mão única. Porque enquanto o outro se dedica assim, eu amo Deus, esse sentimento é maravilhoso, Deus está parado esperando, dizendo assim, quando é que você vai trabalhar? Quando é que você vai servir aqueles que estão do teu lado? Então é aquele amor de mão única. Dentro dessa ideia de amor ao próximo e amor a Deus, né? Porque Deus ama todos incondicionalmente.
Mas a recompensa virá através da nossa transformação. E essa transformação virá através dessa prática. Do contrário, continua sendo uma mera ilusão. O Elcio colocou lá em cima, se não amamos verdadeiramente, não há caridade, não há fraternidade, não há altruísmo. Não há como esconder de Deus nossas verdadeiras intenções e sentimentos. Essa ingenuidade, muitas vezes, Elcio, ela acaba sendo conformativa. Ou melhor, ela nos conforma. Mas com o despertar a gente vai perceber, poxa vida, eu achei que estava fazendo certo. Porque muitas vezes, a maioria das vezes, a gente sabe disso, existe uma sinceridade dentro dessa vivência religiosa. Quem vai por hipocrisia, acaba se machucando muito mais, mas de um modo geral, as pessoas vão a vivenciar essa experiência religiosa com toda a sinceridade. Só que é uma sinceridade ainda imatura. É uma sinceridade não compreendida. E nós ainda vivemos isso. Porque por mais que por nós falemos sobre isso, analisemos o comportamento, analisemos as circunstâncias, nós ainda temos uma grande dificuldade de viver isso tudo também. Mas já é um passo. Embora eu não consiga vivenciar isso tudo, eu já consigo compreender onde eu preciso me ajustar. Quando eu vou me ajustar já é outra história. Sim, é uma mudança gradual. Então hoje nós estamos saindo agora, é o momento de nós sairmos dos templos e começarmos a fazer do mundo, do universo, das pessoas próximas, o nosso templo de adoração. Só que é uma adoração prática agora, não é uma adoração passiva. O Brás colocou, né, acho que eu vou virar um ermitão, deixar as barbas crescer, pegar um cajado e aguardar numa gruta para me salvar. Vai ser uma surpresa interessante, né, Brás? Porque infelizmente é assim que a gente pensa, não, eu vou me reclusar do mundo, eu vou para o mosteiro. Olha só a ideia dos mosteiros. As pessoas querem buscar paz, querem buscar Deus naqueles mosteiros que se encontram lá no Himalaia. E ele volta lá dizendo assim, eu tive uma experiência com Deus. Pode até ter tido, mas com certeza você não modificou muito se isso não se transformar uma ação para você. Eu me converti para tal religião e agora eu sinto a presença de Deus. Tá, você continua vivendo isso no seu dia a dia ou continua na adoração? Certamente é um benefício, não tenhamos dúvida disso. Porque começar a utilizar, a viver esse sentimento de relação com Deus é muito positivo. Mas é muito positivo porque isso não traz para nós nenhum prejuízo. Mas em termos de transformação, isso não traz muito benefício. Porque é a transformação que vale, é o resultado que mostra para nós. A dona de mim colocou, né? Passei muitos anos da minha vida querendo sentir isso dentro de uma igreja evangélica. Portanto, ouvir as pessoas falarem isso, né? Mas não sentia nada e ficava cada vez mais perdido. Eu posso dizer para você também, dona de mim, que eu também tive essa experiência. Eu já contei para vocês, né? Conto de novo, só para a gente poder ilustrar um pouquinho. Eu me recordo que eu frequentei durante 2 ou 3 anos a igreja metodista, isso lá pelos meus 18 anos, 19 anos, já faz bastante tempo isso, mais de 25 anos, né? Então, eu me lembro que era um ambiente gostoso. Com 19 anos, com 18 anos, você vivia naquele grupo de jovens, era um grupo muito ativo, com conjunto musical, e Deus sabe o que eu estava fazendo naquele conjunto, mas eu cantava alguma coisa escondida lá no meio do coro. Então, participava ali de atividades de recreação, de estudos e coisa e tal. E era muito interessante, porque era um grupo social muito saudável. Mas eu me recordo que quando chegava no momento dos cultos, eu percebi que as pessoas... Deus sabe, Deus é piedoso, Walter. Então, quando chegava no momento do culto, eu me lembro que nos sermões vinham então aquelas palavras, obrigado, Cinzinho, vinham então aquelas palavras, aquela desperdiçado por Deus, né? Porque jogar isso como talento para mim é um desperdício, não tenha dúvida. Então, chegava naquele momento dos cultos, vinham então aqueles sermões, vinham aqueles cantos, aqueles hinos, né, que eram cantados e tal. E de repente, no momento da oração, eu percebi que as pessoas, elas oravam com tanto fervor, levantavam as mãos, algumas se emocionavam, não era nada escandaloso, senão eu não estaria lá, né? Eu não teria muita paciência para isso. Mas assim, as pessoas se emocionavam, colocavam a mão no coração, as lágrimas desciam, e eu ficava olhando e falei, meu Deus, por que eu não sinto isso?
Aí eu conversei com um pastor, amigo, falei, pastor, eu não consigo sentir isso, sentir isso. Aí ele colocou a mão no meu ombro e falou assim, vamos fazer uma oração, uma prece. Vamos orar a Deus. E ele fez aquela oração, eu fechei os olhos, fiz aquela força, saí do jeito que eu estava. Eu falei, não é possível, o que essas pessoas conseguem sentir que eu não sinto? Até que chegou um momento que eu falei, bom, aqui não é meu lugar. Por mais interessante que seja esse lugar, por mais queridas que sejam aquelas pessoas, esse não é um ambiente para mim. Aí depois acabei conhecendo então, por experiências que me levaram a isso. Eu sou o mais baixo dos baixos, Negrão. Então, assim, vi que não era aquele ambiente para mim. Falei, não, não é para mim aqui. Valeu, adoro vocês, tenho um amigo até hoje lá, mas não é mais isso que eu preciso. Aí a experiência acabou, a vida acabou me levando para conhecer a doutrina espírita e eu comecei a entender que em vez de chegar a Deus num ponto tão alto que eu ainda não consigo viver esse tipo de sensação, de sentimento, eu prefiro viver aprendendo esses detalhes que a vida vai mostrando, conhecendo o mundo espiritual, conhecendo a minha realidade. E aí então você começa a abrir a sua mente conhecendo o universo e percebendo que Deus não estava dentro daquela igreja. Para mim, Deus estava em detalhes que estavam na minha frente, eu não percebia. Eu queria buscar através dos cantos, através das palavras, e de repente você olha para o mundo, olha para as pessoas, vê a alegria, vê a tristeza, a experiência que o mundo vai, as oportunidades que vão surgindo, e cada vez que você faz isso, aí o coração enche. Quando cantava, era aquele canto vazio. Quando você dá um abraço a alguém que está precisando, seu coração infla. Eu falei, é isso que eu quero. É aqui que eu vou encontrar com Deus. Não através da teoria da adoração, mas através da vivência. Porque aí sim você percebe assim, olha, quando você faz a caridade, quando você faz alguma coisa em benefício de alguém, você se transforma por dentro. Então ali sim você consegue sentir de fato esse sentimento. Então foi aí que eu aprendi, eu falei, não, esse é meu lugar. É aqui que eu me achei, é esse o caminho que eu quero seguir. Mas nada contra aquelas pessoas que estão vivendo lá. Então cada um de nós busca o seu próprio caminho. De acordo com a nossa cultura, não existe melhor ou pior. Eu sempre coloco uma referência assim, se a gente acha que os espíritas são o máximo, coloca perto de Madre Teresa de Calcutá que a gente faz uma comparação. Aquela freirinha magrinha, católica, devotada. Quem são os espíritas que nós podemos comparar com ela? Dá para contar no dedo. Metade de uma mão. Irmã Dulce. Então, na verdade, nós pensamos assim, não é a instituição que te faz ser o que você é, mas é a sua crença que você alimenta. E essa crença, ela é muito mais viva se você colocá-la em prática no seu dia a dia. Por isso, então, essa mensagem para nós, desse mandamento, que amarás a teu Deus de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Então é através disso que nós temos que pensar. E aqui então se encontra a fórmula que nós pensamos, é aquilo que eu quero ser. E é assim que eu vou ser aquilo que eu quero. É o modo como nós vamos viver. Então nós temos que pensar exatamente isso. Naquela unificação que nós comentamos anteriormente, aquela unificação de dizer assim, eu quero ser esse tipo de pessoa, onde quer que eu esteja, não importa com quem eu esteja, não importa em que dimensão eu esteja. Eu quero ser sempre essa mesma pessoa, adotando esse mandamento, para que eu possa sentir essa mudança, sentir essa transformação. Aí sim a gente vai conseguir alcançar de fato e sair um pouco dessa crença improdutiva que nós temos, de imaginar que a salvação vem por um desejo, a salvação vem por um trabalho. Não por um desejo, não por um sentimento, mas é pelo trabalho que se realiza. Porque os resultados precisam ser práticos. Eles têm que ser vividos, porque o amor, sem ser distribuído, ele é como se fosse aquele tesouro guardado num cofre que não é distribuído para nada. Uma moeda que não é posta em circulação para poder produzir, para poder construir, para poder trabalhar, ela não serve para nada. Então muitas vezes nós temos Exato, Negrão. Então, quer dizer, dentro daquela parábola, quer dizer, você
enterra ali uma moeda e depois você tira e pergunta o que ela produziu enquanto estava nas suas mãos. Nada, mas eu guardei direitinho. Então, na verdade, nossos corações, muitas vezes, se transformam em cofres cheio de sentimento, mas é um sentimento que é só nosso. É um sentimento que não é distribuído. Então imagina o nosso coração como sendo um cofre cheio de moedas, e você guarda tudo dizendo, eu estou guardando tudo isso para mim. E em volta de você, cheio de gente passando fome, sentindo doenças, sofrendo por isso, por aquilo, e a sua moeda está guardada para você. E você diz assim, no altar do meu coração, eu guardo todas essas moedas para Deus. No altar do nosso coração, nós guardamos todo o nosso amor para Deus. E em volta de nós, cheio de gente de carências, de dificuldades, de necessidades. E aquele cofre cheio, não entra mais nada. É aquela moeda que fica ali, simplesmente estagnada. E quando no nosso cofre nós distribuímos essa nossa riqueza, quanto mais nós oferecemos, mais nós recebemos. Então é essa riqueza que nós temos que aprender a distribuir. E ela começa dentro da caridade, como nós já estudamos. Fora da caridade não há salvação. Essa caridade ela deve ser demonstrada de várias formas. É a caridade material, é a caridade moral, é a caridade praticada junto a estranhos, junto a pessoas próximas, é a caridade no trabalho, é a caridade na religião, é a caridade na sociedade, é a caridade no lar. Assim nós vamos aprendendo como fazer as coisas. Não temos aqueles casos dizendo assim que a pessoa fora de casa ela é um santo, uma pessoa generosa, e dentro de casa ela é uma tirana? Por que isso tudo? Porque muitas vezes nós temos uma dificuldade muito grande de tolerar aquele que é diferente de nós. E esse diferente muitas vezes vive do nosso lado. Então é muito mais fácil você colher a gratidão de um estranho que reconhece a sua atitude do que você oferecer para alguém próximo que não te reconhece, que não devolve aquilo que você espera. Então a gente tem que pensar o seguinte, nós temos que fazer o bem não interessa a quem, não é assim o ditado? E nós temos que pensar em tudo. A nossa vida familiar ela foi construída com um propósito. A estrutura familiar ela foi organizada de modo a nos reconciliarmos com aquelas situações difíceis. O grupo social onde nós estamos também oferece para nós situações que são difíceis de fazermos julgamentos. Quer um exemplo disso? Nesse fim de semana, saiu uma reportagem no Rio de Janeiro com jovens fazendo arrastões na praia, assaltando pessoas, machucando pessoas. Qual é o sentimento que bate no nosso coração quando nós vemos uma cena daquelas? Certamente é de revolta, de machucar aquelas pessoas, de tirar do nosso caminho. Elas não são necessitadas de caridade? Não são espíritos perturbados que precisam de uma ação corretiva, mas uma ação corretiva com amor e não com revolta? Então nós vemos que basta uma cena dessa para desestabilizar completamente o nosso modo de pensar, a nossa harmonia com Deus. Esses espíritos estão ali, não é à toa. E nós convivemos com ele também não é à toa. Então a caridade ela deve ser entendida nesse modo mais amplo, em todas as circunstâncias. É a caridade de ação, é a caridade de julgamento, é a caridade de pensamento, tudo. Esse é o modo que nós temos que encontrar então essa salvação. São vítimas da sociedade, são vítimas de si mesmos, são vítimas das circunstâncias. Que para nós é fácil tirar do nosso caminho aqueles que nos incomodam, mas é muito difícil nós acolhermos aqueles que nos incomodam. O Brás lembrou aqui, né, que é igual a história que a mulher que levou um colchão para o centro espírita porque lá o marido dela era um santo, mas na casa dela. Mas é assim em todo lugar, sabe por quê? Porque o ambiente nos transforma. Então nós temos essa fragilidade, como eu falei para vocês. Essa fragilidade do nosso caráter é algo que ainda dificulta muito esse nosso progresso. Porque nós nos esquecemos, o ambiente nos influencia em nós. Mas nós nos esquecemos que nós temos que ter essa solidez no nosso modo de pensar. Quando nós falamos em adotar uma filosofia de vida, o jeito que eu quero ser, em qualquer ambiente, com qualquer pessoa, é algo que o ambiente vai me
provar, vai testar a minha resistência, ou vai me fortalecer cada vez mais. Mas nós somos tão influenciáveis ainda nessa fase da nossa vida, que quando você está num ambiente religioso, você se transforma num bom religioso. Quando você está num ambiente de críticas, você se transforma num crítico. Então nós somos muito maleáveis ainda, muito voláteis dentro desse ambiente, desse universo moral. Então nós temos que dizer assim, eu quero ser assim. E aí então nós vamos lutar, tropeçando, caindo, levantando, acertando, para ser aquilo que nós determinamos ser. Sabe por quê, Flor? Eu sempre comento com vocês que o ambiente religioso, para nós, ele é um ambiente onde nós vamos encontrar a paz. É assim que nós rotulamos. Só que, na verdade, o ambiente religioso, ele é um entreposto onde nós vamos nos abastecer. Você vai até lá para se abastecer, para depois você voltar para a sua realidade e começar a viver na prática aquilo tudo. Só que nós fazemos o contrário. Essas instituições se tornam para nós ambientes de refúgio. Eu vou fugir da minha realidade para poder encontrar a paz. Não, você tem que encontrar paz dentro de si mesmo. Então você vai se abastecer, se fortalece, convive com pessoas, ouve mensagem, toma ali faz as suas práticas religiosas, sejam elas quais forem. Ou você vai tomar passe, ou você vai comer uma hóstia, você vai ali participar do seu sacramento. Depois você fala assim, estou pronto para voltar. Aí você volta para fora e fala, eu estou abastecido para ver as pessoas como elas são, para ajudar naquilo que eu posso, para resistir àquilo que me provoca. Então nós temos que ver assim, eu vou até o centro espírita para depois voltar. Não é ir para lá e desejar ficar, como se estivesse fugindo. Isso, de novo, a gente volta para aquela ideia da vida contemplativa. Você vai até lá para ficar lá adorando, ó Deus, eu te amo, ó Senhor, eu espero chegar. Quando sai e fala, meu Deus do céu, eu quero voltar. É para chegar e falar assim, Deus, estou aqui, me fortalece porque eu estou voltando para o trabalho. É assim que a gente produz. Ninguém produz nada saindo de férias. A gente só produz no dia a dia do trabalho, cumprindo os nossos horários, as nossas obrigações. Dentro desse universo moral é a mesma coisa. A contemplação para nós é férias. É o trabalho que vai mostrar exatamente aquilo que nós desejamos ser e conseguimos fazer. Então, pessoal, fechando por aqui o nosso estudo de hoje, já chegando aqui no nosso finalzinho, é importante a gente sempre colocar na nossa mente aquilo que nós desejamos ser e colocar em prática esse nosso entendimento. Isso é essa grande mensagem para nós, o maior mandamento. Amar a Deus não é adoração, contemplação. Amar a Deus é o trabalho para fazer com que a sua criação e as suas criaturas também evoluam através da nossa participação. Nós fazemos parte de uma grande engrenagem. Uma engrenagem que não roda, ela só atrapalha. Então é assim que nós temos que nos entender a partir de agora. Então essa mensagem de hoje, muitas divagações que a gente teve, né, muitas ilustrações, muita conversa, mas eu acho que deu para a gente poder entender um pouquinho mais a importância da vivência desse mandamento na nossa prática, no nosso dia a dia, na nossa realidade. Então ficamos por aqui, fechamos então esse item número 2. O próximo item que a gente vai estudar vai ser o item número 3, a caridade segundo São Paulo. A gente vai dar uma analisada naquela belíssima mensagem nas cartas de Paulo, né, que a gente sempre ouve de todas as formas, em músicas, em textos, na literatura. Nós vamos tentar, claro, né, porque precisa ter muita sensibilidade poética para entender aquilo que Paulo quis dizer, e muito entendimento também dessa realidade, mas dentro das nossas limitações, a gente vai tentar falar um pouquinho sobre a carta